Bom dia. O que é destaque nesta edição? Haitianos abandonados por empresa aérea fazem protesto do Eduardo Gomes. Infrações de trânsito durante o carnaval na cidade aumentaram mais de 700%. Ministro da Transparência vem a Manaus lançar o Proética 2017. Carnaval terá 8 eventos em Manaus no final de semana, com destaque para o Bloco das Piranhas. Marcelo não poupa ninguém. Odebrecht deu 300 milhões ao PT de 2008 a 2014. Delator entrega o PMDB e o PSDB e diz que comprou o apoio do PDT. Após depoimento de Marcelo Odebrecht, Planalto vê risco para Michel Temer se a chapa não for dividida. Aloysio Nunes é o novo ministro das Relações Exteriores. É improvável acerto de contas, mototaxista é assassinado com facadas no pescoço no Jorge Teixeira. 2 dias após deixar o presídio, um homem é morto com 10 tiros na Compensa. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura. A máxima será de 33 graus Celsius. O Climatempo está prevendo 13 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 60%. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 3 de março, é o 62º dia do ano. Faltam 303 para acabar 2017. Dia de São Marino e Cunegunda de Luxemburgo, Santa Católica. É o Dia Mundial da Vida Selvagem, data instituída pela Organização das Nações Unidas. Nas últimas 48 horas, o Rio Negro subiu 9 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 72 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens dos aeroportos de Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1687. Domingos Jorge Velho é contratado pelo governo colonial para destruir o quilombo dos Palmares. 1845, a Flórida torna-se o 27º estado norte-americano. 1891 é criada a regra do pênalti no futebol, mas ela só passa a ser utilizada na temporada seguinte. 1905, vírus, a sífilis é descoberto por Fritz Schausen. 1939, em Bombaim, Mahatma Gandhi inicia jejum em protesto ao governo autocrático da Índia. 1993, morre o pesquisador e médico norte-americano descobridor da vacina contra a paralisia infantil, Albert Sabin. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O número de autos de infração aplicados pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar superou em muito aos 427 lavrados em 2016. Entre 17 de fevereiro e 2 de março, foram lavrados 3.776 autos de infração, um aumento de 784%. O número de pessoas flagradas dirigindo embriagadas também aumentou. Enquanto em 2016 foram autuadas 298 pessoas, neste ano 392 motoristas foram reprovados no teste do bafômetro, o equivalente a 31% a mais. Foram removidos 176 veículos, além de 18 paredões neste ano. No ano passado foram 103 veículos recolhidos ao parqueamento do Detran. As principais infrações registradas, além da embriaguez, foram direção perigosa, dirigir sem carteira nacional de habilitação, sem documentos de porte obrigatórios, veículos com licenciamento em atraso, além de mau estado de conservação. Apesar dos números bem acima dos registrados no ano passado, não houve mortes no trânsito durante o período de folia de bomba neste ano, ao contrário do que aconteceu em 2016, quando 5 pessoas perderam a vida vítimas da imprudência e do álcool associado à direção. O diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, comemorou os resultados alcançados. Segundo ele, o aumento do efetivo nas ruas, tanto do Detran quanto do Batran, e também o fato das operações de fiscalização da lei seca e das ações educativas terem começado antes do período carnavalesco, contribuíram para esse resultado positivo. Alberto Peregrini, como é que está o trânsito da cidade neste fim de madrugada e início de manhã? Bom dia.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. As principais vias da cidade oferecem um trânsito tranquilo, Paulo Guerra, e a Avenida Grande Circular, que tem o maior fluxo nesse momento, também com trânsito tranquilo, os semáforos estão funcionando, tem pista molhada, Paulo Guerra, na área da zona norte e zona leste da cidade. Nessas áreas nós já dirigimos agora pela manhã, já dirigimos a nossa viatura de jornalismo do Jornal da Manhã e percebemos, Paulo Guerra, pista molhada na zona norte e zona leste da cidade. Nós tivemos a informação, Paulo Guerra, que durante a madrugada de hoje, um violento acidente aconteceu ali naquela passagem de nível próximo ao Sírio-Libanês, no sentido de quem vai para o Amazonas Shopping. Paulo Guerra, um micro-ônibus da empresa Tema e um Peugeot de cor branca chocaram-se frontalmente e 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Portanto, um grave acidente já nesse fim de madrugada em Manaus. Peregrini, os moradores do Rio Preto da Eva estão reclamando. Eles lá não têm direito à meia passagem, os estudantes não têm direito à meia passagem, e porque também é um município, não tem nada a ver com Manaus. E pagam R$4 até o quilômetro 49. Para chegar em Manaus, outro ônibus aí pagam mais R$3,80. E com isso, o ir e vir das pessoas está muito caro. Eles reclamam quanto ao preço da passagem do Rio Preto da Eva até o quilômetro 49, que é de R$4. Está feito aí o apelo e as providências por parte do setor concedente do transporte, que é no caso a Prefeitura do Rio Preto da Eva, Peregrini. Pois é, Paulo, vamos esperar que uma providência rápida aconteça, né, para que os estudantes possam se locomover, né? Muito se fala em qualificação, muito se fala da importância de estudar e tá aí, né, a Prefeitura de Rio Preto aliás, do Rio Preto da Eva conseguiu o mais rápido possível melhorar essa situação em relação aos estudantes se locomoverem. A gente tem certeza, Paulo, que isso deve acontecer, vamos esperar a sensibilidade do prefeito para que resolva essa questão dos estudantes. Ainda há pouco você falava em chuva, uma chuva fina cai sobre a cidade já há cerca de 4 horas. É em toda a cidade, Peregrini, uma leve chuva, uma chuva que não chega a causar maiores transtornos na cidade. Como se fosse tipo uma garoa. Uma garoazinha, Paulo Guerra, né, que parte dessa chuva já caiu na zona norte, na zona leste da cidade. Aqui na área do pronto-socorro João Lúcio já deu uma tréguazinha, nesse momento a garoa já deu um tempo, Paulo Guerra, mas nós temos aí pista molhada, né, Paulo? Você sempre orienta em relação à aquaplanagem, o motorista que tem que ter aí uma atitude de cuidado redobrada quando o asfalto está molhado, não, Paulo? Pois é, essa chuva de molha besta, como dizem aí, no dito popular, o dito popular fala em chuva de molha besta, é aquela chuva fininha que sai e você vai se molhando de leve, pensando, não tá chovendo não, e depois chega no destino todo molhado, Peregrini. Peregrini, você falava em pronto-socorro, agora pela madrugada muitas pessoas ligaram para a central de jornalismo da Rádio Difusora reclamando do atendimento no 28 de agosto. Diz que durante a madrugada apenas um médico estava ali atendendo dezenas de pessoas, as reclamações eram grandes. Está aí o pronto-socorro para se pronunciar sobre esse assunto no que se relaciona ao atendimento dos pacientes no 28 de agosto. Peregrini, tivemos uma execução no bairro da Compensa, mais uma, não é? Muitas mortes têm acontecido no bairro da Compensa nas últimas 72 horas. E um homem que havia saído da cadeia há 2 dias foi executado. Peregrini, quem fez o serviço? Pois é, Paulo Guerra, né? Essa é a grande pergunta e a interrogação que cerca esse crime ocorrido ontem no bairro da Compensa. O detalhe, Paulo Guerra, que você colocou muito bem, é que o bairro da Compensa, infelizmente, foi palco de mortes aí após o carnaval, né? Essa é a 3ª morte somente essa semana no bairro da Compensa. E esse último crime que nós vamos relatar no Jornal da Manhã de hoje, Paulo, aconteceu em um lava-jato. Nesse lava-jato, Paulo Guerra,
Guerra, acontece uma espécie de um cassino. O rapaz todo dia tem jogo de baralho, jogo de cartas e valendo dinheiro, mas é todo dia. Muita gente é taxista e outras categorias, de vez em quando dão uma parada por lá, aí começam a jogar valendo. Esse homem que morreu saiu há pouco tempo da cadeia, Paulo, se não me falha a memória, na última terça-feira, e quando foi ontem já foi assassinado com vários tiros. Foram 10 tiros nesse homem. Ele estava sentado em uma cadeira plástica, estava jogando baralho no momento em que chegaram 2 homens a pé e o executaram com 10 tiros. Ninguém sabe quem foram os assassinos. A polícia investiga toda essa situação, Paulo. Esse homem que morreu, ele cumpria a pena por roubo, era isso, Pellegrini? Paulo, cumpria a pena por roubo, né? E havia sido liberado na última terça-feira e logo depois que saiu, ontem mesmo, já foi executado. Em provável acerto de contas, o mototaxista foi assassinado com facadas no pescoço, que sangrou até a morte lá no Jorge Teixeira, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, o crime aconteceu no bairro Jorge Teixeira, mais precisamente na rua P, né? O homem foi assassinado, 2 homens chegaram perto desse mototaxista, puxaram uma faca daquela estilo punhal e um deles aplicou vários golpes no pescoço, tentou degolar esse homem. Ele morreu sangrando, Paulo Guerra, uma cena macabra para quem passava no local. A viatura do SAMU foi acionada, chegou rapidamente ao local, mas quando chegou já não havia mais o que fazer. O homem morreu rapidamente, morreu perdendo muito sangue, morreu se batendo, uma morte terrível no bairro Jorge Teixeira. Pellegrini, até daqui a pouco com tudo o que aconteceu na noite de madrugada e mais detalhes sobre esse acidente acontecido num viaduto, né? Sim, Paulo, vamos trazer mais informações. Uma viatura do SAMU esteve lá para levar as pessoas feridas, 2 pessoas. Os carros, principalmente o Peugeot, Paulo, ficou completamente destruído. Para você ter uma ideia do impacto dessa batida, até mesmo a frente do micro-ônibus ficou parcialmente destruída. Um acidente realmente muito forte, uma batida realmente forte, frontal, que deixou essas pessoas aí feridas já no final dessa madrugada, Paulo Guerra. Até daqui a pouco, Pellegrini. Ok, Paulo, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. A Secretaria de Cultura realiza nesta sexta-feira uma programação cultural especial em comemoração aos 61 anos do município de Altazes, na região metropolitana de Manaus, e que realiza anualmente a tradicional Festa do Leite. Um dos pontos altos da programação fica por conta do programa Mania de Ler, que estimula o gosto pela leitura e a circulação do livro, com ações que tornam o livro mais presente nas ruas e em lugares públicos, oportunizando a circulação de edições locais, celebrando marcos importantes da leitura, além de realizar encontros entre escritores e leitores, tanto na capital quanto no interior do estado. O Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Irão fará assembleia hoje às 17h30 para tratar do não pagamento do salário mínimo, o não pagamento do plano de cargos e carreiras da educação, a não aplicação dos direitos adquiridos em lei ao servidor, a não aplicação dos 6,57 do reajuste de perda inflacionária, retroativos e principalmente sobre a greve geral no serviço público. A informação é do presidente do sindicato, Joel Leal. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus. 6h06 em Manaus. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Research, que apura fraude de 7,3 milhões no repasse de bolsas e de auxílios à pesquisa pela Universidade Federal do Paraná. Cerca de 50 policiais federais, além de servidores do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, cumprem 19 mandados judiciais em cidades de 4 estados: em Curitiba, no Paraná, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Sorocaba, São Paulo e Erechim, no Rio Grande do Sul. Dos 19 mandados judiciais, 6 são de busca e apreensão, 5 de prisão temporária e 8 de condução coercitiva. Nessa nova fase também são cumpridos mandados de condução coercitiva contra outros 3 supostos bolsistas, antes desconhecidos da investigação, além de outros suspeitos de envolvimento no esquema fraudulento. Temos informações do sudoeste do estado. Lá está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da Difusora. O governo do estado do Amazonas, através da CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, continua asfaltando a estrada do Riozinho, que dá acesso aos ramais da zona rural do município de Carauari, aqui na região sudoeste do Amazonas.
aqui da Calha do Juruá. A obra dura desde meados do ano passado, já está bem avançada, rumo ao término. São mais de 18 quilômetros de estradas rurais, asfaltamento chegou ao quilômetro 12, Paulo. Restando, portanto, 6 quilômetros para terminar o asfalto. O lamaçal, que durava décadas e décadas, um transtorno para produtores rurais que plantam e abastecem feiras e mercados da cidade com frutas, verduras, legumes e também a carne bovina. Com o asfaltamento da estrada Riozinho, na zona rural de Carauari, já é quase uma realidade. Os trabalhos continuam, mesmo no período chuvoso. Estivemos na estrada em Carauari no início da semana. Fomos até onde chegou o asfalto. Trabalho bem feito, realmente. Outra estrada que dá acesso ao Porto do Gavião, fora do perímetro urbano, em Carauari, também já foi concluída, Paulo. Toda asfaltada 100%. São mais 8 quilômetros de asfalto. Com os mais 12 da estrada do Riozinho, totalizam 20 quilômetros de estradas asfaltadas até o momento pelo governo do estado no município de Carauari. Tempo na região, Paulo, chove diariamente, choveu toda a noite, parou agora há pouco, o tempo está nubladíssimo e tem previsão de chuva aqui para toda a região. Agora pela manhã em Rio Juruá continua muito cheio, as casas aí estão com água dentro, as prefeituras estão tentando socorrer aí os moradores, mas essa semana, felizmente, o Rio Juruá deu uma parada, mas acredita-se que volta a encher ainda nos próximos dias. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, muito obrigado pelas informações. 6:09. Com atividades de teatro de fantoches, vídeos e palestras que despertem a sensibilização ambiental nos alunos durante o ano letivo, a Prefeitura de Manaus lança hoje o projeto Caravana da Cidadania Ambiental na Escola Municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente Vargas. E o programa de música brasileira neste fim de semana continua com a Orquestra de Violões do Amazonas, que sobe ao palco do Teatro Amazonas neste sábado a partir das 20 horas para o espetáculo da moda à roda de samba, realizada pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. O concerto, que tem entrada franca, integra as comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas e os 20 anos da Secretaria de Estado de Cultura. Segundo o maestro Davi Nunes, regente da orquestra, o concerto traz uma retrospectiva do samba brasileiro, indo à sua raiz, a moda portuguesa. A moda chegou ao Brasil com os portugueses ainda no período da colônia, mas aqui recebeu todo o tempero brasileiro e se transformou em vários gêneros musicais como o samba e o choro, que viraram estilos totalmente brasileiros. Destaca principalmente o choro. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Moradores das comunidades Bela Vista e Arapapá estão reclamando muito das condições da estrada e do ramal que dá acesso àquelas comunidades. Segundo os moradores, a estrada de Bela Vista, além de buracos, um cidadão construiu uma muralha em seu terreno, obstruindo o bueiro por onde escoava as águas das chuvas. Com a obstrução, toda a água acumulada inunda a estrada, destruindo o asfalto e abrindo um buraco sem tamanho. Os veículos têm que desviar por fora da estrada para poder seguir viagem, o que incomoda muitos motoristas. Já o ramal do Arapapá, que há muito vem sendo alvo de notícia aqui no Jornal da Manhã, está em recuperação, porém com a chegada das chuvas, todo o trabalho torna-se mais lento e com o vai e vem de veículos, o ramal vira um verdadeiro lamaçal, dificultando ainda mais a vida dos comunitários. Mas o problema maior são os carros pesados que trabalham na fábrica de calcário, situado à margem esquerda do ramal. São caminhões e carretas carregados de produtos que entram e saem diariamente da fábrica, deixando um verdadeiro rastro de destruição na entrada do ramal. Segundo o senhor Laércio, quando não é um problema é outro, e as dificuldades fazendo parte do dia a dia dos moradores. Bem, Paulo, é nesse momento que se percebe que o povo realmente não sabe a força que tem. Onde estão as lideranças dessas comunidades? Será que um cidadão sozinho tem mais força que uma comunidade inteira? É preciso consciência dos empresários, mas caso contrário, o povo tem que dar um jeito de conscientizá-los. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6:12 em Manaus. Mais 8 bandas e blocos de rua fazem deste fim de semana um feriado
prolongado de carnaval aqui em Manaus. Os foliões manauanas poderão curtir neste sábado o 18º Festival Cultural do Pirão e no domingo o tradicional Bloco das Piranhas no Sambódromo. A Prefeitura publicou a 5ª chamada do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação em 2016. A lista completa com o nome dos 84 convocados pode ser acessada no caderno 1 do Diário Oficial do Município. Os convocados devem comparecer a partir da próxima segunda-feira, dia 6 até o dia 20 de março, de 8 às 12 horas na Comissão de Investidura da CEMED. As inscrições para a 13ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, estão abertas e seguem até o dia 31 de março. Para participar, as escolas interessadas deverão acessar este sítio eletrônico: www.obmep.org.br. No Amazonas, a mobilização para a participação dos estudantes conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC. Concursados da Prefeitura de Iranduba do ano de 2011 serão nomeados no dia de hoje. A reportagem é de J. Rai. 146 candidatos aprovados em concurso público promovido pela Prefeitura de Iranduba no ano de 2011 serão nomeados hoje pelo decreto de número 14/2017, assinado pelo prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido. O decreto vai ser publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. Os concursados vão tomar posse daqui a um mês nos cargos de administrador, assistente social, contador, educador físico, engenheiro agrônomo, farmacêutico bioquímico, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo, médico, odontólogo, turismólogo, agente administrativo, fiscal de terras, gari, mecânico, pintor, vigia, guarda municipal, motorista, técnicos em informática, enfermagem, higiene dental, patologia clínica, edificações, técnicos agrícola e ambiental. E o prefeito Chico Doido, juntamente com a secretária de Educação de Iranduba, Rosa Fonseca, abrem oficialmente na manhã de hoje o ano letivo de 2017 nas escolas da rede municipal de ensino. A cerimônia será logo mais às 9:30 no auditório da prefeitura. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6:15 em Manaus. A 13ª edição do Fórum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Amazonas, FOAPES, foi iniciada nesta quinta-feira no auditório Senador João Bosco, na Assembleia Legislativa, e segue até hoje. Promovido semestralmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o evento reúne os secretários municipais de Meio Ambiente para discutir temas imprescindíveis para o desenvolvimento da agenda ambiental e estabelecer estratégias que resultem no aperfeiçoamento da gestão e conservação dos recursos naturais do Estado. Mais de 30 secretários debatem ações para temas como, por exemplo, o desmatamento, queimada, resíduos sólidos, recursos hídricos, mineração e fauna, entre outros. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado informa que alterou a data e o local da prova de seleção para estágio em Direito. Inicialmente, a prova seria realizada em 5 de março, na sede da Exudipan, no centro. Mas devido à grande procura dos candidatos, a Defensoria Pública do Amazonas estendeu as inscrições para além das 170 previstas inicialmente e transferiu a prova para 19 de março. E o local para a Universidade Newton Lins, a Unicenter, no Parque das Laranjeiras. Os acidentes domésticos são responsáveis por 49% dos casos encaminhados ao Serviço de Cirurgias Ortopédicas Pediátricas do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Referência nesse tipo de atendimento, a unidade ultrapassou a marca de 1.000 cirurgias em crianças desde sua implantação em 2014. Segundo o coordenador de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica do Hospital, Paulo Su, apesar de se imaginar que o trânsito seja o maior responsável pelas vítimas de traumas, as estatísticas da ortopedia pediátrica apontam para outra direção. O campeão é o acidente em casa: queda de árvore, escada, cama, sofá e muro. Há pouco tempo achávamos que as vítimas eram mais de acidente de trânsito, mas não é, comenta o médico. 6:17 em Manaus. O
O deputado estadual Josué Neto do PSD encaminhou 2 requerimentos solicitando a recuperação de ruas e ramais localizados nos municípios de Itapiranga, Juruá, Capiranga e Manacapuru. Os pedidos apresentados na Assembleia Legislativa do Estado foram encaminhados à Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA. O primeiro requerimento solicita a pavimentação asfáltica do ramal que liga o município de Capiranga à comunidade Campina do Norte e no município de Manacapuru. De acordo com o deputado, a solicitação atende reivindicação dos moradores da comunidade Campina do Norte durante visita feita à comunidade. Outro requerimento requer o asfaltamento das vias dos bairros 51, 55 e Janjão e das ruas do conjunto Minha Casa Minha Vida, localizados no município de Canauari, na microrregião do Juruá. O vereador Felipe Souza do PTN recebeu ontem a missão de cuidar da capital. Isso porque nem o prefeito Arthur Neto do PSDB, o vice Marcos Rota do PMDB e nem o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto do PHS, estão na cidade. Coube ao primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, que está em seu segundo mandato como parlamentar, a incumbência de chefiar o Executivo Municipal, pelo menos até amanhã, quando viu que retorna à cidade. Marcos Rota embarcou para o Rio Grande do Sul, onde está conhecendo o sistema de transporte coletivo. Wilker Barreto volta a Manaus depois de acompanhar amanhã em tratamento de saúde. Cerca de 50 haitianos fizeram um protesto no aeroporto de Manaus ontem à noite, após terem voos para as cidades do sul e sudeste do país cancelados pela companhia aérea Incel Air. O grupo diz não ter para onde ir depois que a empresa fechou a conta do hotel onde estavam hospedados à espera de remanejamento para outros voos. Os haitianos contaram que estão há 4 dias aqui em Manaus. O grupo seguiria para o sul e o sudeste após escala e conexão na capital amazonense. Alguns deles tinham voo marcado desde janeiro. No entanto, problemas dos aviões ainda em Porto Príncipe inviabilizaram a ida deles para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Eles foram alocados em um hotel da capital amazonense. Segundo o grupo, as despesas referentes à alimentação não foram cobertas pela companhia aérea, que pagou a hospedagem apenas até a quinta-feira. Já em Curaçao, pelo menos 80 pessoas aguardam para retornar ao Brasil após um voo com destino a Manaus ser cancelado. Os passageiros afirmam que a empresa Incel Air, responsável pela aeronave que faria a viagem na terça-feira, não informa a data exata para o retorno dos passageiros. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, realizará em Manaus no próximo dia 7 o primeiro de uma série de 10 encontros pelo Brasil para divulgar o Proética 2017. O objetivo é apresentar o programa à classe empresarial e estimular a participação de diversos setores da economia, bem como destacar a importância da integridade, ética e transparência, tanto no ambiente corporativo interno quanto na relação de negócios entre os setores público e privado. O evento no Amazonas, que será promovido em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus e a Federação das Indústrias do Estado, ocorrerá no auditório da sede da Suprema às 10 horas da manhã. Polícia. Um carro de Corvette metálica placa JWA 6335 foi levado ontem na rua Luiz Antoni, em frente ao número 410 no centro, às 10 horas da manhã. E pedimos a quem souber o paradeiro desse veículo, que é um carro modelo Santana Quantum, que comunique ao telefone 993821087 ou ainda pelo telefone 3232-7009 ou aqui para a Rádio Difusora. O cabo da Polícia Militar Roberto Coelho de Araújo foi baleado ontem à noite em frente ao 13º DIP durante a abordagem a um micro-ônibus do transporte alternativo. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de uma lotação informou que havia 2 suspeitos dentro do veículo. Ao montar o cerco para realizar revista no transporte alternativo, um dos suspeitos jogou no chão uma arma caseira calibre 28 que disparou um tiro na perna direita do cabo devido ao impacto. Segundo a equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, o caso ocorreu por volta das 19 horas. O cabo foi levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Foi constatada fratura na tíbia, osso da perna, segundo a PM. 2 adolescentes de 15, 16 e 15 anos foram apreendidos e encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Alberto Peregrini, já tem os detalhes sobre o acidente no viaduto? Muito bem, Paulo Guerra, temos sim, Paulo. Esse acidente ocorreu por volta das 4 horas e 45 minutos dessa madrugada, Paulo Guerra. Um veículo Peugeot
modelo 307 em altíssima velocidade, ali na parte inferior do viaduto que dá acesso ao Amazonas Shopping, ali próximo ao Sírio-Libanês. Esse carro, Paulo, saiu da faixa dele e foi para a pista do ônibus e colidiu de frente com o micro-ônibus da empresa Tema. O motorista ficou gravemente ferido e foi levado pela equipe do SAMU ao pronto-socorro 28 de agosto, onde permanece internado. Pedimos informação em relação ao estado de saúde dele e nos foi passado que o estado dele é estável. Logo que chegou no 28 de agosto, ele foi rapidamente e muito bem atendido pela equipe lá e lá permanece internado. Agora, quem passa pelo local, Paulo Guerra, os veículos já foram inclusive retirados, vê ainda estilhaços de vidro e também de pedaços desse Peugeot, nesse acidente que a gente pode colocar, Paulo, como um acidente muito violento ocorrido no final dessa madrugada. Alberto Pellegrino, o que mais aconteceu na noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós vamos começar com ações da polícia durante a noite e madrugada e também durante as últimas 24 horas. Mais uma vez a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, agindo forte e energicamente na cidade. Essa é uma determinação do governador José Melo e assim foi feito. A Secretaria de Segurança recapturou mais um foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jubim. Esse homem fugiu durante o confronto entre facções ocorrido no último 1º de janeiro. A prisão aconteceu lá no município de Careiro Castanho. Tava no motor, rapaz, passeando, disse pescando. Foi denunciado, a polícia chegou junto e prendeu, e ele vai voltar para de onde nunca deveria ter saído, ou seja, da cadeia. Polícia Militar na rua. Um carro foi recuperado no conjunto Nova Cidade por policiais da 15ª SICOM. Porte ilegal de arma de fogo. Um adolescente de 15 anos foi detido por policiais também da área da Cidade Nova. Carro recuperado. Um veículo que havia sido roubado foi recuperado lá no Tarumã por policiais da 20ª SICOM. Porte ilegal de arma de fogo. Um adolescente de 17 anos estava pronto para cometer assaltos, para roubar e, consequentemente, de acordo com as circunstâncias, ele estava pronto até mesmo para matar, já que estava armado com um revólver. Os policiais da 30ª SICOM conseguiram prender, ou melhor, pode dizer prender não, é apreender o menor infrator, o menor que estava aí pronto para cometer delitos na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez nós recebemos denúncia. Eu e o companheiro Zegdeg trabalhamos essas informações. Mais uma vez, o Bar da Rosa é motivo de denúncia no Jornal da Manhã. Segundo informações, meninas menores de idade estão sendo usadas por outras garotas de programas para assediarem homens e aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. O Conselho Tutelar já foi avisado e pelo menos uma dessas meninas já foi retirada do local e levada para a casa de acolhida. Mas, segundo a conselheira tutelar Cristine, o que preside o Conselho Tutelar de Manacapuru, parece que o local é muito bem protegido, ou seja, o Bar da Rose tem a costa quente, porque pedidos para o fechamento do antro já foram expedidos e mesmo assim nenhuma providência foi tomada. O bar onde deveria funcionar uma lanchonete se transformou em palco de brigas e confusões e venda de droga. E pelo menos 2 homicídios já aconteceram lá no local no Bar da Rose. Já mataram um e o outro ficou gravemente ferido. Um dos homicídios foi cometido pelo filho da dona do bar. A conselheira Cristine vai muito mais além. Ela diz que por várias vezes já atuou em diligência no local e uma das vezes a proprietária do bar, a dona Rose, armada de faca, queria colocar todo mundo para correr. Por precaução, o Conselho Tutelar agora só atua acompanhado
da Polícia Militar. Lá no Bar da Rose, o negócio não é fácil, o negócio tá frouxo lá. Já fizemos denúncia, já pedimos, já fizemos de tudo. Só que dessa vez vou levar o caso ao conhecimento do secretário de Segurança, Sérgio Fonte. Daí sim, meu amigo, aí o negócio vai. Com o doutor Sérgio Fonte não tem meia boca não, ele vai pra cima e com certeza teremos providências em relação ao Bar da Rose, que vem aí tirando o sossego de parte dos moradores da cidade de Manacapuru. Quer dançar forró com a desgraça? Quer? É só ir lá no Bar da Rose, em Manacapuru. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi degolado no bairro Jorge Teixeira. Era a noite de ontem, quando esse homem levou 2 profundas facadas no pescoço. Ele morreu sangrando. Ele teve uma morte terrível. E tudo aconteceu. Era a noite de ontem, no bairro Jorge Teixeira, no bairro da Compensa. Morte na Compensa. Um homem foi executado com 10 tiros. Ele saiu da prisão na última terça-feira e saiu somente para morrer. Quando saiu de lá, ele começou a andar por ali devagar lá pelo bairro e ontem foi até um lava-jato onde estava jogando baralho. No momento em que estava lá jogando baralho, chegou 2 homens não identificados e dispararam 10 tiros contra o corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1614, primeiro sorteio, dezenas 04, 06, 10, 41, 45 e 50. Segundo sorteio, 07, 26, 34, 35, 42 e 50. Prêmios acumulados nas duas faixas. Aqui no concurso 4.323 também acumulou. A quadra vai pagar para essas 87 apostas R$5.743,48. O terno paga para 6.178 apostadores R$121,62 e as dezenas foram 33, 38, 58, 60 e 62. Finalmente a Time Mania concurso número 1000. Time do coração foi o Fluminense. As dezenas sorteadas 11, 22, 32, 41, 43, 47, fecha o jogo. 80. 6 números, 3 apostas, cada uma recebe R$29.328,33. 5 números acertados, 119 apostas, o prêmio R$1.056 mais 24 centavos. 6 horas e 38 minutos. Esportes. O Departamento Jurídico da Federação de Futebol do Rio entrou com agravo de instrumento para tentar derrubar a eliminada torcida única para o clássico do domingo. E a decisão em vigor impede o Fla-Flu de domingo com 2 torcidas por sorteio de mando de campo. Apenas os ingressos para a torcida tricolor serão comercializados. Os clubes que também foram à justiça discutem a alternativa: jogar a final de domingo com portões fechados. O adiamento da partida final da Taça Guanabara está descartado por clubes e pela FERJ. Após 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum gol sofrido, o Brasil enfrentou o Paraguai pela 3ª rodada do Sul-Americano Sub-17. E jogou o suficiente para garantir sua classificação à próxima fase. Empatou por 1-1 em Talca, no Chile, se manteve na primeira posição do grupo B e já está garantido no hexagonal final. Na preliminar, a Venezuela eliminou o Peru na vitória por 3-2. Ontem, pela Primeira Liga, o Grêmio empatou com o Ceará em 1-1. O Paraná empatou em 0-0 com o Figueirense. Na Copa do Brasil, após empate em 1-1 no tempo normal, a Ponte Preta foi eliminada nos pênaltis pelo Cuiabá. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu a Caldense por 2-1. A seleção brasileira terá novidades na convocação desta sexta-feira. O goleiro Ederson do Benfica e o atacante Diego Souza do Sport estarão na lista do técnico Tite, que também poderá ter o lateral direito Mariano do Sevilha. A lista de 23 atletas será anunciada no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 11 horas da manhã. A convocação vale para o jogo
dos dias 23 e 28 de março, diante do Uruguai e do Paraguai, em Montevidéu e na capital paulista, respectivamente. O lendário jogador francês Raymond Kopa, um dos principais nomes da história do Real Madrid, onde conquistou 3 ligas dos campeões da Europa, morreu nesta sexta-feira aos 85 anos, segundo informações de veículos de imprensa da França. O jornal regional Le Courrier de l'Ouest antecipou a notícia do falecimento de Kopa, que também foi atacante do Stade de Reims. Últimas notícias. A Bovespa fechou em queda de 1,69% com 65.854,93 pontos. Foi a maior baixa diária do índice desde 30 de janeiro, quando perdeu 2,62%. Já o dólar subiu 1,88%, chegou a 3,15. A moeda americana teve a maior valorização diária desde 1º de dezembro do ano passado, quando subiu 2,4%. Apesar da crise econômica e da alta do desemprego desde 2014, o número de famílias inclusas no Bolsa Família só cai. Em 3 anos foram 485 mil famílias a menos, o que corresponde a cerca de 1,4 milhão de pessoas. O governo federal atribui a queda ao maior controle e fiscalização do programa. O barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, cotada a 55,19 dólares, variação de 0,19% em relação ao fechamento do dia de ontem. O juiz Sérgio Moro condenou o empresário Ronan Maria Pinto e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e outros 3 réus a 5 anos de prisão em regime fechado. A investigação da 27ª fase da Lava Jato cita o esquema de lavagem de dinheiro de mais de 6 milhões de reais. Os condenados ainda podem recorrer da decisão. A ex-presidente Dilma Rousseff disse que são mentirosas as declarações a respeito dela dadas pelo empresário Marcelo Odebrecht, Justiça Eleitoral. A ação movida pelo PSDB pede a cassação da chapa reeleita. O empresário afirmou que destinou 120 milhões por meio de Caixa 2 à campanha da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. A nomeação da senadora Luísa Nunes do PSDB de São Paulo para o Ministério das Relações Exteriores deve ser publicada no Diário Oficial. O novo ministro de Temer e substituto de José Serra do PSDB de São Paulo, no Itamaraty, afirmou que terá como principal desafio dar nova vida ao Mercosul. A posse foi marcada para terça-feira junto com a de Osmar Serralho para o Ministério da Justiça. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, se reúnem em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir os impactos da reforma da Previdência. Algumas modificações ao texto do governo começaram a ser discutidas entre parlamentares da base aliada. Investigadores federais realizaram uma operação de buscas em prédios da Caterpillar, incluindo assédio que provocou a forte queda das ações do peso pesado da indústria americana. Os agentes compareceram a 3 instalações dentro e nas proximidades da sede central da Caterpillar em Peoria, no estado de Illinois, para executar uma ordem de busca e apreensão, informou a empresa em um comunicado. A Caterpillar está cooperando, completa a nota. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, utilizou uma conta privada de e-mail para questões de política geral quando era governador de Indiana, informa o jornal Indianapolis Star. Os e-mails obtidos pelo jornal mostram que Pence utilizou uma conta privada que a publicação afirma ter sido hackeada no ano passado para discutir assuntos sensíveis e questões de segurança interna. 3 soldados que estavam em uma patrulha no sul da Tailândia, cenário de uma rebelião separatista muçulmana, foram mortos por um grupo armado, anunciou a polícia local nesta sexta-feira. O ataque aconteceu na quinta-feira à noite na província de Patani. O Senado do Mississippi aprovou o uso da câmara de gás e eletrocução como opções para execução caso cortes impeçam o estado de obter drogas para injeções letais. As injeções letais são o único método adotado atualmente pelo Mississippi. O estado enfrenta ações judiciais que alegam que as drogas que ele planeja usar violariam proibições constitucionais contra punições cruéis e incomuns. 10 pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido ontem à noite na província de Yunnan, na China, onde um ônibus se chocou com um caminhão, informaram hoje as autoridades locais. O chefe da Polícia Nacional da Malásia confirmou nesta sexta-feira que o químico norte-coreano preso durante a investigação do assassinato em Kuala Lumpur de Kim Jong-un, irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi libertado. Segundo a agência Associated Press, Khalid Abubakar afirmou que Ri Jong-chol foi solto por falta de provas para acusá-lo. O
Grupo Andrade Gutierrez, uma das maiores empreiteiras do país e é um dos alvos da Operação Lava Jato, anunciou nesta quinta-feira que seus acionistas aprovaram uma redução de 800 milhões do capital social da companhia. A decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária foi motivada pelo entendimento dos acionistas de que o capital total era excessivo. A redução do capital da Andrade Gutierrez cai de 1,9 bilhão para 492,4 milhões de reais. O ex-diretor da Odebrecht, Fernando Reis, disse em depoimento ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, que foi incumbido de repassar 4 milhões de reais à tesouraria do PT em troca do apoio do PDT, em troca do apoio do partido à reeleição da chapa Dilma Temer. Esta é a primeira vez que nesse processo é feita menção à compra de apoio político para a campanha da reeleição. Esta é uma afirmação considerada grave por advogados eleitorais, pois compra de apoio político é um dos motivos para a cassação de uma chapa eleitoral. No depoimento, o Reis disse que coube a ele fazer o repasse porque ele mantinha boa relação com integrantes do PDT. O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse no depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que pôs 300 milhões de reais à disposição do PT entre 2008 e 2014 e que doou metade desse dinheiro à campanha de reeleição de Dilma Rousseff. O empresário não detalhou quanto desse valor era Caixa 2. Marcelo Odebrecht confirmou no depoimento uma doação de 150 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff em 2014, mas não deu detalhes de quanto desse valor era a Caixa 2. Pelo menos 50 milhões, segundo Marcelo, foram uma contrapartida pela aprovação de uma medida provisória do Refis que beneficiou a Odebrecht. O delator também confirmou no depoimento que a construtora deu dinheiro ao PMDB. As doações para o partido foram discutidas em um jantar com o então vice-presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Mas, segundo Marcelo, ele não discutiu valores diretamente com Temer. No depoimento, o delator também revelou que a Odebrecht deu dinheiro para adversários de Dilma na eleição de 2014. O senador Écio Neves, do PSB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu em acidente aéreo, e a ex-senadora Marina Silva, que o substituiu na campanha como candidata do PSB. E após o depoimento de Marcelo Odebrecht à Justiça Eleitoral, o Planalto passou a ver a separação da chapa Dilma Temer, ou ao menos da responsabilidade sobre as contas, como única maneira para que o presidente se salve. A avaliação é de que a fala respaldada pela homologação da delação no Supremo é suficiente para a cassação do mandato caso a corte decida pela unidade da chapa presidencial. Em caso de separação, a aposta é a de que o presidente ainda pode sobreviver. O depoimento também deu peso maior à fala de Alexandrino Alencar na próxima semana. Odebrecht confirmou que as negociações de doações à chapa para cooptar apoio à aliança foram encabeçadas pelo ex-subordinado do Grupo Odebrecht. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Odebrecht disse que Dilma não pediu dinheiro, mas sabia de doações. Folha de São Paulo. Delator da Odebrecht diz ter pago 9 milhões em Caixa 2 a Aécio e aliados. O Estado de São Paulo. Odebrecht afirma que usava Itaipava como laranja para disfarçar doações. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Jovem de 19 anos é estuprado em parada de ônibus na asa norte do DF. Valor econômico. Temer escolhe Tucano Luiz Nunes para ministro das Relações Exteriores. Estado de Minas. Cantor sertanejo Victor é intimado a depor. Jornal do Comércio no David Recife. Soares é condenado a 5 anos de prisão na Lava Jato. Fortaleza Diário do Nordeste. INPE prevê fortes chuvas com possibilidade de vendaval e raios em mais de 120 cidades do Ceará. Porto Alegre 0 hora. Prefeito é mantido refém em ataque a banco em cidade gaúcha. Brasil Econômico. Polícia investiga a morte de garoto de 13 anos em rede de fast food de São Paulo. Edições impressas locais agora. Suspeito de encomendar a morte da mãe é executado. Jornal do Comércio. Cancelamento de voos comprometem turismo. A crítica. 3.700 multas em apenas 15 dias. Em tempo. Amazonas acelera no desmatamento. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, J. Rai e Alberto Peregrini com o noticiário policial. Operação de rádio Itamar Dina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.